A mais um culto, né? Na presença do Senhor, agradecer esse início de semana, agradecer pelo que Ele tem feito, né? Pelo que Ele fez por nós, nos guardou, né? Até aqui, esteve conosco e vamos agradecer, né? De todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e que o Senhor venha ser o centro nesta manhã aqui. Amém? Vamos estar iniciando, hoje vamos fazer de uma maneira mais diferente. Nossa irmã Liliana vai estar trazendo a palavra inicial. Amém? A paz, amados. Amém. Vamos para a meditação Marcos 10. Amém? Amém. Marcos 10, 46. Marcos 10, versículo 46. Amém. Pode abrir. Marcos 10, 46. É muito conhecida essa palavra. Olha, tá rápido. Olha que bem, tá melhor que eu, irmã. Louvado seja Glória a Deus. Deus, aleluia. Marcos 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó, com Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chama-o. Chamaram o cego: Ânimo, levanta-te, levanta-se. Ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que ele quer? Jesus perguntou. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amados, duas coisas que me chamam muita atenção nessa palavra. É muito conhecido, né, o cego Bartimeu. A necessidade de... Jesus sabia o que ele queria, mas às vezes assim ele perguntou, né? Jesus, ele quer isso de nós também, que nós nos oremos mais, né? Procuramos. Então, tem uma coisa interessante aqui que eu achei. Chamou, né? Ele se levantou. Jesus está chamando cada um que está aqui, né? Glória a Deus. Uma coisa muito interessante também, que mesmo depois Jesus ter curado, né, fez o Bartimeu enxergar, no finalzinho ele está falando assim, no 52, no finalzinho, parte B, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu pelo caminho. Então, o Bartimeu, ele seguiu Jesus. É isso que nós estamos aqui, pelo amor e misericórdia de Cristo, sim, mas que possamos continuar com Ele, porque Cristo fala, né, constantemente, permanecer até o fim. Então, vamos pedir para o Pai, para Jesus, que possamos continuar com Ele até o fim dos dias. Louvado seja Deus. Eu acho assim, muito bonito, porque os discípulos outras pessoas falaram: olha, fica quieto. E Bartimeu continuou a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Então que possamos clamar essa manhã, para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Aleluia. Abra os olhos daqueles nossos familiares que muitas vezes não conhecem a palavra, mas que o Senhor possa abrir os olhos deles também.
E não há nada impossível, como, por exemplo, né, os discípulos, os seguidores, muitas vezes tentavam diminuir os milagres de Jesus. Como, por exemplo, né, o Bartimeu, olha, fica quieto, cala-te. Como o caso também da multiplicação de pães, que o discípulo falou, olha, dispersa esse povo, né, não precisa, ou afasta essas criancinhas, né, olha... Jesus, ele é mais do que isso, né? Ele olha para cada um de nós, não tem exceção a Cristo. Todos nós pertencemos, eles somos iguais. Então vamos clamar, chamar o nome de Cristo, vamos clamar para que Deus escute as nossas orações e que Ele possa abrir, tirar as escamas como fez com Paulo, para nós podermos chegar também à verdade e ajudar o próximo também a chegar a Cristo Jesus. Amém? Vamos levantar para orar, clamar ao Senhor Jesus. Estejam cingindo os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede você semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver devoltado das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e achegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Amém? Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós somos gratos, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos conduziu, meu Pai. Nesta hora, meu Deus, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que possamos, ó Pai, estar com o coração aberto, ó Pai, para a Tua palavra. No nome de Jesus, meu Pai, venha falar e que o meu eu venha diminuir, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, venha fixar a Tua palavra, esse alimento, ó Pai, tão necessário em nossas vidas. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós te agradecemos e te pedimos. Amém, Senhor. Pode ser sentado, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra dessa manhã, queridos, uma palavra muito urgente, é o título da mensagem: estejamos preparados, conservando o Espírito Santo em nossas vidas, né? Então é importante e um alerta que o Senhor tem a nos falar nesta manhã, né? E as palavras-chave, os irmãos do decorrer da palavra vai encontrar essas palavras, né? Que é lâmpada, azeite, candeia, preparação, entendimento, antropocentrismo, teocentrismo, né? E por aí, graça, lâmpada, porta, azeite. E aqui é o nosso texto. Amém, queridos? São palavras-chave que no decorrer da palavra os irmãos vão se deparar com essas palavras que são chaves nessa mensagem. Esse é o nosso texto que nós acabamos de ler, né, irmãos? Um texto muito bem conhecido, né? Uma parábola do Senhor, né? Uma parábola, né? Uma espécie de alegoria, muitos entendem, é uma alegoria, mas a parábola, o objetivo dessa parábola principal, onde o próprio Jesus, né, está dizendo, né, é o que? Advertir os crentes, alertar, né, para que estarem sempre conservando, sempre vigilantes quando a sua vinda, quando a sua volta, né? Um método de ensino muito utilizado por rabinos na época, né? Antes do primeiro século, né? Todos nós sabemos, e que depois, com o passar do tempo, a igreja adota esse método para ensinar ali os seus discípulos, porque é uma maneira muito mais fácil você contar algo, né? Para que seja mais, para que aquele aluno possa entender aquilo que está sendo dito. Então, é importante, e Jesus fala muito sobre parábolas, né? O próprio mestre, ele, quando esteve na terra, se utilizava muito desse método de parábolas, de falar com os seus discípulos, né, sobre parábolas. Muitos não entendiam, mas logo pediam uma explicação para ele, e ele logo, olha, é assim, né, a parábola é assim, está escrito assim, é dessa maneira. Então, é importante, hoje o Senhor nos deu essa oportunidade de estar nos debruçando sobre esses versículos, né, 4 versículos, né, pequenos, mas que vai falar muito aos nossos corações, não é, queridos? Glória a Deus. Esse é o nosso texto. Então, queridos, é importante, né, que o Senhor ele já começa dizendo: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Vamos estar falando sobre essa parte primeira. Estejam cingidos os vossos lombos, né? O que seria então estar cingidos os nossos lombos? Em algumas versões diz preparados, em outras versões fala de uma outra maneira, né? Mas o que fica e o que é o cerne
a centralidade nessa primeira parte é estar prontos, preparados para algo, né? Preparados. E essa parábola, ela enfatiza muito a parousia, ou seja, a vinda de Cristo. Por isso, você veja que os fiéis, os servos, eles estão esperando, né, o dono da casa voltar, né? Então Jesus já estava ali dizendo: estejam cingindo os vossos lombos, estejam prontos, preparados, né, para a minha volta, né? Então os servos, em atitude de espera, representam o que? A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, né, amados? Enquanto que o dono da casa é o Senhor Jesus Cristo, que está voltando para vir buscar a sua noiva, né, queridos? Então, esta ação, muitas vezes, de cingir-se, né, tornou-se o que? Um símbolo de que? De preparação, né, de estar preparando para a volta de Cristo. Veja que quando a gente vai sair para algum lugar, a gente vai lá, se arruma, né, coloca nossa roupa, né, e ali, é claro que uns demoram mais do que os outros, né? As mulheres, eu acho que, né, demoram mais do que os homens, né? Eu não sei se os irmãos têm esse problema, mas lá em casa é assim, eu não sei se, né? Eu me arrumo, mas aí a mulher ainda está esperando, escolhendo a roupa para sair, para se arrumar ainda, né? Lá em casa é o Gabriel. Não acredito, né? E nessa hora não dá palpite, né? Não pode nem se meter, mas é assim, né? Porque aí daqui a pouco diz: eu já estou pronto, né? Já estou preparado, né? Assim, então a gente se arruma, né? As mulheres às vezes que... Gabriel, nossa, é impressionante. E o Léo também? Léo não, Gabriel é demais. Graças a Deus, né, irmãos? Então, mas para se contrair, mas a gente vê... Porém, irmãos, não é sobre vestimenta que o Senhor está querendo nos dizer aqui, não é sobre isso, né? O Senhor está referindo para que nós possamos estar preparados para a sua volta, né? Que o Senhor está querendo dizer aqui nesse primeiro trecho do versículo: estejam preparados, cinjam os seus lombos, preparem-se, né? Pois eu estou voltando, em breve eu estarei voltando. Então, Ele quer que nós estejamos preparados, prontos para a sua volta, né, irmãos? E prontos, né, significa estar prontos de fato, né? Veja que nós acabamos de recentemente falar sobre as armas do cristão, né? Nós passamos semanas e semanas dizendo item por item, arma por arma, dessas vestiduras importantes para as nossas vidas, né, irmãos? Não sei se alguém se lembra, né? Alguém se lembra dessas armas? Os nossos irmãos ali atrás, se lembra? Olha aí. Fale mais alto para a gente. Isso, capacete, né? Exatamente. São itens, né, que os irmãos estão lembrando aí, né, que fazem parte da nossa vida, e como cristãos temos que estar prontos, munidos dessas armas espirituais, não é mesmo? Mas além disso, tem algo por trás desses cingir os lombos, algo mais, também outras características, outros atributos que podemos estar nos vestindo para estar prontos para a volta do Senhor Jesus, não é mesmo, queridos? Eu queria que os irmãos, não sei quem vai ler para nós algo interessante. 1 Pedro, irmão, pode ler para nós, onde Pedro vai falar algo mais profundo dessa questão de cingir os vossos lombos. Pode ler, irmão. Nossa irmã vai ler. 1 Pedro 1:13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Olha que Pedro, ele já vai mais além, ele já vai destrinchar então o que significa então cingir os lombos. E Pedro vai falar vosso entendimento. Opa, eu tenho que estar cingindo meus, né, vestindo com entendimento, né? Entendimento, né? Nos lembra algo muito interessante, um versículo muito conhecido, eu acho que todos devem saber de cabeça, né? Nosso próprio irmão Leonardo vai ler agora. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Então, olha o entendimento. Então, Pedro, o apóstolo Paulo agora dizendo, olha sobre o entendimento, né? Não podemos nos conformar com este mundo, né? Mas podemos estar transformando pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável, né, vontade, perfeita vontade do Senhor. Olha que Paulo está dizendo, e portanto, então, veja que Pedro fala sobre entendimento. Paulo, ele vai completar dizendo que nós não podemos nos amoldar ao sistema desse mundo, né, irmãos? Olha que coisa interessante,
Mas muita gente diz que eu tenho que me conformar com certas situações que estão acontecendo hoje, não é mesmo? Eu tenho que me conformar com coisas que estão acontecendo, eu tenho que estar... Não, isso é natural, isso é normal que aconteça, porque depois disso, depois de tudo isso acabar, nós estaremos estabelecidos em uma nova ordem econômica, né? Olha só, eu já ouvi isso, não sei se os irmãos já ouviram isso. Então, vai voltar e nós vamos voltar maior. Então, a ascensão, né, da econômica vai ser em V, não mais vai ser em U, vai ser em V. Então, nós estamos caindo, mas daqui a pouco nós vamos subir. Mas é necessário uma nova ordem econômica, né? E aí você vai, se há uma nova ordem econômica, há também, por detrás de tudo isso, uma nova ordem mundial, né, irmãos? Mas tem muitos dizendo que eu preciso me conformar com isso. Tem pessoas dizendo que é isso mesmo, porque aconteceu tudo isso, as coisas, né, todo mundo perdeu seus empregos, a economia caiu, mas então é necessário que nós estabelecemos uma nova ordem econômica mundial, né, irmãos? Então você veja que nossos ouvidos já estão começando a se preparar para algo. Então as pessoas dizem, a mídia diz, muitos falam que é isso mesmo, senão, né, todos estaremos economicamente falidos, né? Os países falirão, mas nós temos que acostumar com isso, né? Nós temos que acostumar com os novos padrões em que o mundo está vivendo, né? Nós temos que acostumar, muitos têm dito isso, né? Através das mídias, através de muitas outras situações, muitos têm dito que nós temos que se conformar, porque todas as religiões vão levar a Deus, ou seja, todas as religiões levam a Deus. Olha só, que absurdo, meus irmãos. Prestem atenção no que está sendo dito. Mas isso é natural, porque nós temos que juntar todo mundo, né? Temos que juntar tudo, porque todas vão levar a Deus, né? Tem muitos dizendo isso, e pasmem, muitas pessoas, muitas denominações têm estado abertas a essa situação. Querendo não, é isso mesmo, estão se acomodando com isso, né, irmãos? Olha que coisas perigosas que estão no nosso meio. Mas nós temos que estar se acostumando, mas não, né? Então há coisas por trás de tudo isso, há situações acontecendo que nós temos que estar espertos, porque Paulo está dizendo, nós não podemos nos conformar com este mundo, né? Nós não podemos nos amoldar a esse sistema, a esse mundo que é tão corrompido, que sabemos para onde vai, né, irmãos? Olha que coisa muito interessante. E hoje em dia está em moda uma palavra muito importante, uma palavra que gera muito preocupação em nossas vidas, que é o antropocentrismo. Ou seja, o que significa isso? O homem é o centro de tudo. Tudo gira em torno do homem, né? Os irmãos, não sei se estão percebendo isso, mas é isso que está acontecendo, onde a adoração que deveria ser dada a Deus está sendo dirigida ao homem. Olha só. Isso é preocupante, irmãos, porque a palavra do Senhor e no mandamento Deus está dizendo, Ele diz na sua palavra, adorás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Olha só, então as pessoas estão assim, idolatrando uma personalidade, uma pessoa, né? Mas Deus não fala nada disso, idolatrando homens e mulheres, cantoras, né? Que cobram fortunas para estar indo nas igrejas, para estar ali, eu vou adorar. Então chama de adoradores, né? São adoradores, né? Mas por trás estão cobrando verdadeiras fortunas para estar ali. Que história é essa, irmão? Que situação é essa, né? Veja que muitos deles, vocês ficam impressionados, mas pasmem, muitos desses cantores que se dizem adoradores, eles têm pacto com as trevas. Muitos deles, né? Os irmãos sabem o que eu estou falando, né? E muitos deles, porque eles estão aqui, enquanto adoram, lá por trás, eles já fizeram pactos com as trevas. Estão fazendo o que? Uniões. Então, uns de maneira mais, né, comedida, mas outros já explícita. Você veja que tem muitos cantores e muitos, não vou falar o nome, mas que em capas dos seus CDs estão símbolos satânicos, né? Símbolos satânicos nas capas de CDs evangélicos. Opa, que história é essa? Já viram? Então, irmãos, olha só, e as pessoas não pode, você não tem problema não, né? O importante é estar aqui, estar adorando a Deus, né? Depois isso aí não tem problema não. Mas o que estão estampando? Por exemplo, pentagramas, que é utilizado lá em rituais satânicos, estão estampando nas capas
de CDs, irmãos. Então veja como estão as coisas, e nós temos que acostumar com isso? Não, né? Paulo está dizendo aqui uma palavra bem verdadeira e bem atual: não vos conformeis com este mundo. Não, nós temos que ser renovados pelo Senhor, para que possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Amém. Deus. Aleluia. Vamos estar continuando com esse raciocínio. Gênesis capítulo 6 e 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Glórias a Deus. Olha só o que acontece quando começamos a viver em padrões humanos, né? Olha só o que acontece. Gênesis 6, os irmãos conhecem essa história, né? Porque quando o homem é o centro, as coisas têm de ir de mal a pior, né? Quando Deus não está, as coisas não tendem a dar certo, né? Quando Deus não está, as coisas começam a ficar ruins, porque o homem começa a viver padrões humanos, não padrões estabelecidos por Deus, né, queridos? Então, veja que algo interessante Deus nos quer nos dizer em Gênesis 6, onde o irmão acabou de ler, que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, né? E toda a sua imaginação dos pensamentos, o seu coração era mau. Olha só o que aconteceu. Por que estava acontecendo isso? Se, leia, irmão Douglas, pode ler o capítulo 4 de Gênesis 26. Algo está estranho nessas passagens, porque antes aconteceu uma coisa interessante. Pode ler, irmão. E a Sete mesmo também nasceu um filho. É isso mesmo. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o último versículo do capítulo 4 diz que a partir da linhagem de Sete começou-se a invocar o nome do Senhor. Mas espera aí, nos capítulos 5 e 6 há algo diferente acontecendo. Olha só, o irmão acabou de ler agora, antes do Douglas, que aconteceu que a maldade se multiplicou, e os homens, toda a imaginação era mal no coração, né? Olha só o que está acontecendo, irmão. O que será que está acontecendo? Né? Porque no final do versículo 4 começou-se a invocar o nome do Senhor, e linhagem de Sete. Agora o irmão leu aí bem lido, né? E daqui a pouco as coisas começaram a ficar diferentes, né? Começou, o que aconteceu de lá para cá? Veja como é rápido, né? Como o homem muda de rota, como é fácil a gente, né, sair da rota, né? Veja como é fácil, muito rápido. Então, irmãos, olha aqui, nós temos que estar prontos, nós temos que estar vigilantes. O versículo que vai continuar vai falar sobre manter acesas as nossas candeias. Mas olha o que está acontecendo aqui em Gênesis, algo muito interessante. Então, onde estão o restante da descendência de Sete? Olha só que irmão, onde estão? Onde estão os filhos de Lameque, irmãos de Noé? Porque eu só vejo Noé sendo a única família salva no dilúvio. Por quê? Procure, você não vai encontrar nesse restante de capítulo 6 ou 5, você não vai achar outras famílias senão a de Noé, né? O que aconteceu com o restante da descendência de Sete, Enos, né? O que aconteceu com eles, né, irmãos? Algo muito estranho está acontecendo, porque eles preferiram se amoldar ao sistema daquela época, né? Eles preferiram, você veja que começou-se a invocar, né? Sete ensina, ali passa os princípios bíblicos para os seus filhos, e ali foi se passando, mas muitos não querem, né? Muitos preferem se amoldar aos padrões que o mundo vive, né? Então, veja como é importante isso, irmãos. Veja como é sério as coisas que estão acontecendo, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar, né, entendendo que nós temos que estar sempre vigilantes, porque senão nós cairemos nessa malha. A mesma coisa acontece se nós não vigiar. É muito fácil, porque o caminho é estreito, né? Nós estamos vindo numa contramão, mas o mundo todo vem nos sufocando, né? Vem nos afrontando, dizendo, esse aí é cafona, esse aí é quadrado, mas nós preferimos viver essa vida. Mas se nós não estivermos vigilantes, nós cairemos, né? Se nós não estivermos vigilantes, nós estaremos nos amoldando a essa mesma situação, né, querido? Então,
Olha só que coisa interessante. Né? Então você veja que Enos, Cainã, Malalael, você no capítulo 5, Jered, Matusalém, ou toda a descendência de Sete, por que a gente não consegue enxergar mais essas descendências? Né? Eles preferiram viver de acordo com os padrões, né? Eles se acostumaram, se conformaram, né, a viver segundo os padrões humanos. Porém, Noé decide diferente. Noé decide no seu coração. Decide, embora todos, inclusive muitos da sua família, né? Embora muitos de sua família ali querendo, olha, não é desse, vamos viver aqui, vamos estar, né? Deixa isso para lá, deixa Deus para lá, né? A gente conjectura, mas ele decide continuar invocando o nome do Senhor. Olha, glória a Deus, né? Ele decide, eu vou continuar a invocar o nome do Senhor. Então, por isso, o que acontece depois? Noé achou graça aos olhos do Senhor. Olha, né? Isso, e por isso é importante nós mantermos, irmãos, o nosso caminho, mesmo que seja estreito, né? Para que daqui a pouco o Senhor também ache graça, né? a nós também, né, queridos? Que possamos entender essa palavra, né? E nós também possamos fazer essa escolha, né? De estar sempre fazendo a vontade do Senhor, ainda que o mundo inteiro diga para nós que nós somos cafona, quadrado, ignorantes, ainda que soframos pressões das nossas famílias, nossos familiares. Não renuncie aos princípios da palavra. Não negocie os princípios da palavra. Continue dentro da palavra, daquilo que o Senhor chamou para que você realize. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo, irmão? Vocês estão entendendo a palavra do Senhor nessa manhã, né? Eu sei disso. Então, que vocês continuem firmes, fortes, né? Sempre vigilantes, para que não nos ocorra o que aconteceu com aquela geração. Somente Noé, né, adentrou ali a arca, e ali quando fechou-se a porta, né, o dilúvio veio sobre eles e não restou mais ninguém, né? Olha, então nós temos que estar entendidos, temos que estar, irmão, sempre entendendo que a palavra do Senhor é ela que vai nos libertar. O Senhor é aquele que vai nos levar para a vida eterna, somente Ele, né, queridos? Não possamos viver, não se acostume com esse mundo, não se acostume com o que está acontecendo, né? Ainda que digo, é um novo normal, né? Hoje as pessoas dizem, é um novo normal, nós temos que viver, olha, né? É um novo normal. Que novo normal é esse? Né? Olha só, irmãos, essa situação de estar que nós estamos passando, né? Você veja, outrora a gente vê que muitos especialistas estavam dizendo que não havia necessidade de máscara, né? E agora, de uma hora para outra, agora tem que usar, né? Então você veja como que as coisas estão, e muitos especialistas, uns dizem que é uma necessidade, mas você veja, se os irmãos raciocinarem, né? Aí no ônibus é proibido entrar sem máscara, mas você, quando entra dentro do ônibus, olha, tá a gente saindo pela janela. Olha. Que hipocrisia é essa, né, irmão? Então, nós não podemos se conformar com isso, irmão, porque isso, você veja que o Senhor Deus, Ele fez o ar, né, que nós respiramos. Como pode a gente de máscara? É difícil respirar, né? Difícil respirar, mas o Senhor fez o ar para que a gente respire sem nenhum tipo de, né, de interrupções ali na nossa respiração. Mas o homem veio com uma maldade do homem, né? Veio, né, contaminou tudo. Então, é exatamente o que o irmão está dizendo. Mas que possamos estar firmes, né? Não nos acostumar. Não, isso não é normal. Muitos que digam, pode dizer, é normal, isso aí é novo normal, mas você consigo mesmo diz, não, isso não é normal não, Deus não nos fez para isso não, né? Deus não quer que nós estejamos assim, Ele fez para que possamos viver unidos, precisamos viver, né, esse afeto, né, essa comunhão plena, né, estar abraçando uns aos outros, né, estar ali interagindo com uns aos outros. Mas daqui a pouco nós precisamos estar firmes e mantendo essa nossa trajetória de caminho estreito, né? Porque daqui a pouco a gente sabe que vai acontecer algo, né? O Senhor vai vir e orará novamente dos céus. Ele orará e procurará alguém que Ele possa encontrar, que tenha graça, né? Ele vai procurar, e que possamos, quando Ele procurar, nós estejamos aqui dizendo, olha, Pai, nós precisamos da sua graça. Nós precisamos, Pai, estou aqui. Ainda que o mundo queira virar as costas para o Senhor, eu estarei aqui, assim como Noé naquela época, né, irmãos? Possamos ter essa certeza, né, que o Senhor vai encontrar aqui, mesmo aqui, ainda que muitos estejam virados as costas, e aqui mesmo nós estaremos aqui prontos para que o Senhor venha e nos encontre graça também, justiça, graça, né? E aí possamos estar mutuamente felizes com o Senhor, né, queridos? Então, cinja-te os teus lombos,
né? Vos preparando para a volta de Cristo com entendimento, né? Paulo e Pedro nos dá essa direção. E aí mais à frente, o apóstolo Pedro também relaciona o cingir dos lombos com estar sóbrios, né? O versículo que a nossa irmã Iné acabou de ler, né? Antes dessa explanação. Então, ele fala de sobriedade, né? Ele fala de sobriedade. Nossa irmã Alessandra vai ler algo interessante também, vai falar algo importante. Pode ler. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, atenta às vossas orações. Olha só. Então, olha só a sobriedade. Seja sóbrios, né? Sóbrios, nós temos que estar sóbrios, vigiando em oração, né? Vigiando sempre, a todo tempo. À medida que a volta de Jesus se aproxima, temos que estar preparados, irmãos. Cingindo os nossos lombos também com sobriedade, mantendo sóbrios. Portanto, nós temos que estar atentos, vigilantes, né? Veja o que tem acontecido na internet, né? Muita coisa, né, na internet, irmão, coisas erradas, né? Veja que um dia desse eu estava até vendo na internet e muitos ali, você vai no YouTube, você começa a teclar lá, você acaba achando um monte de coisa, né, irmão? E ali eu me deparei com um pastor dizendo que Jesus voltaria já nesse semestre, em abril, né? Acho que, se eu não me engano. Colocando data. Isso, colocou. Aí eu falei, deixa eu ver de novo. Aí eu fui lá e realmente ele estava dizendo que Jesus voltaria em abril. Então, olha só que coisa, né, irmão? 8 de abril. 8 de abril, olha, deu até o dia. É a segunda vez que ele... Segunda vez. A gente Falou o ano, né? Não, nesse ano. Falou um mês e um dia. A gente se conforma com isso, vai outra vez olhar assim. Eu estou acreditando que isso, eu estou vendo isso. Então você veja. E aí outro dia um irmão me ligou, um pastor me ligou e falou, tem uma revelação. Ele falou, irmão, pode dizer. Aí ele falou, não, Jesus vai voltar. Jesus me revelou que ele vai voltar tal dia, tal hora, tal mês. E aí eu fiquei com aquilo. Aí eu falei, se você for contra, ele acha ruim, fica, você não é de Deus não, você não tem fé, não acredita no profeta. Então você veja, irmãos, aí eu fiquei quieto, aí eu esperei acontecer, eu sabia que não estava. Era impossível. É impossível. Eu sabia que não ia voltar. Então, né? Mas o pior é que existem pessoas que seguem essas, né? E é milhares de pessoas, irmãos, milhares. Então a gente fica assim abismado com essa situação, né? E aí depois aconteceu a data e Jesus não voltou. E eu não ia de volta e falar, irmão, cadê que Jesus não voltou? E aí? Não, deixa, né? Então você veja que existem pessoas marcando data, sendo que o Senhor Jesus não falou que tem, né? Ninguém sabe a data nem a hora, né? É. Glórias a Deus. Então o Rodrigo vai ler, dê para nós, irmão. Quem pegou do Fernando? Não, Fernando. O irmão vai ler lá. Um pouquinho, Rodrigo. Que vai Mas falar. naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o A Pai. resposta do... Então, eu sabia esse versículo, mas não, irmão. Tá aqui o versículo, mas não, deixa, né? Deixei, mas para que as pessoas não sejam constrangidas. O nosso papel não é constranger ninguém, né? Mas que elas, realmente, a gente ora para que Deus dê um entendimento, né? A resposta pode ser verdade, né? Exatamente. Para que conheçam a verdade, né, irmãos? Porque eles estão cegos e aí a pessoa sonha e com qualquer coisa, às vezes quer tornar aquilo uma revelação, dizendo que Deus falou com ele. Mas há muitas pessoas que precisam abrir os seus olhos, né, irmãos? Então você veja, interessante, né, irmãos? Então nós precisamos estar sóbrios com relação a isso. Porque muitas pessoas escutam isso, opa, Jesus vai voltar em tal data. Opa, peraí, então eu vou vender tudo. Isso aconteceu na década de 90, acho. Muito tempo atrás, foram no monte, né? Todo mundo vendeu tudo. Ah, agora Jesus vai voltar e cadê? Nada. Eu só um pedaço disso aqui, eu acho que não sai do foco. Muitas seitas, elas tomam isso como base, inclusive seitas conhecidas hoje mesmo, que saíram, né, guardando datas, guardando os dias, entendeu? Eles tiveram essa ordenação e não foi cumprido, né? Então, o problema do mentiroso, né, que eu digo, o inimigo que é mentiroso, é que ele faz que o ser humano acredite na mentira dele, né? E o mentiroso, ele tem que sustentar aquela mentira, né? Verdade. Mas Deus não adianta, mais cedo ou mais tarde a verdade, ela, né, prevalecerá. Então, veja que é importante nós mantermos sóbrios. Se nós não mantermos sóbrios, nós vamos
ir para todo o vento de coisas, todas as coisas que estão falando, né? Opa, peraí, na palavra do Senhor não está falando isso. Essa é a sobriedade que o Senhor não quer, porque virá, aumentará muito isso, vai acontecer muito. Porque Jesus fala, muitos virão no meu nome, ei-lo ali, ei-lo aqui, né? Ele falou em Mateus 24, né, que muitos viriam no seu nome, muitos falariam que ele estava vindo, nada disso, né? Nós não temos que acreditar, né, queridos? Então nós precisamos estar mantendo sóbrios também, com entendimento, sendo sobriedade, preparando para a volta do Senhor. E também Pedro fala sobre graça, né? Pedro fala sobre graça. Pode ler, irmão Rodrigo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pronto. Justificados então gratuitamente pela graça do Senhor, né? Que Ele é quem nos dá esse acesso, né? E essa redenção em Cristo Jesus, né? Vamos adiantando para que nós não percamos o foco. E aí o texto vai continuar falando algo muito interessante, ainda no versículo 1. E conservai, né? E ali está acesas as vossas candeias. Em outras traduções está conservai também acesas as vossas cadeias. E é só esse pedaço dessa frase, desse final desse versículo, né? Desse versículo 35, é um resumo, se os irmãos for meditar, na parábola, né, das 10 virgens. Não é mesmo? Então, veja que somente essa parte, acesas as vossas candeias, o que lembra? Né? Lembra a parábola das 10 virgens. Vamos ler aqui todos nós, vamos ler cada um, Mateus 25, cada um lê um versículo aí, para que a gente possa relembrar essa parábola. Mateus 25, que fala sobre a parábola. Pode começar. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 2. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, fosquenejaram todas e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrar. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos vós azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não, porque não nos falta a nós e a vós outras. Ide antes aos que vos vendam e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, só até aí. Então vocês vejam que é o resumo de todos esses versículos que os irmãos acabaram de ler, está retratado no versículo 35 que nós acabamos de ler. Então essa pequena frase, então é o resumo. O versículo fala de conservar acesas as vossas candeias, né? Conservar, manter sem alterações, não é mesmo? As vossas candeias, sabendo que o óleo é o combustível para que a chama possa ser acesa, né? E representa quem? O Espírito Santo em nossas vidas. Olha só, algo muito sério, irmãos, está aqui inseridos. Então, esta é a razão porque muitos têm abandonado a fé, porque não conservam o Espírito Santo. As suas chamas, elas vai se apagando, chegar um determinado momento e elas não tem como seguir, porque de nós mesmos nós não conseguimos ir. É somente com o Espírito Santo. Então, veja que as pessoas vão sem perceber, essa chama vai se apagando, né? Mas o texto diz, conserva acesas, você precisa conservar, manter inalterado, conservar acesas, assim como as virgens prudentes, a qual os irmãos acabaram de ler, né? E você veja que eles conservaram até o noivo vir, estava ali com as suas, né, com suas lamparinas, e o noivo veio, e as outras que já tinham acabado, não puderam encontrar com o seu noivo, né? Não puderam encontrar com o Senhor Jesus, né, queridos? Então você veja que como sério isso.
Veja que, como que eu consigo conservar, então, o Espírito Santo em minha vida? Como que eu consigo conservar? Né? É através de quê? Através de oração, jejum, leitura da palavra, essa comunhão. Você saiu da sua casa, veio para cá adorar ao Senhor, né? E é isso que vai conservar a chama do Espírito Santo em nossas vidas, irmão. É isso, renúncia. Ninguém quer renúncia, ninguém quer santidade, né? Ninguém quer orar, ninguém quer ler a palavra do Senhor, né? Ninguém quer mais estar em comunhão. Então, se não quer isso, se não pratica esses atributos, a tendência é a chama apaga, né? A chama se apaga, irmãos. Então, você veja, irmãos, a nossa adoração, ela precisa ser sincera. Somente dessa maneira nós conseguiremos conservar, né, a chama, as nossas candeias acesas até que o noivo venha, até que o Senhor venha, né, queridos? Então, irmãos, já guarda essa com você. Faça de tudo para conservar o Espírito Santo na sua vida. Faça de tudo. Faça o impossível. Mas não está dando para caminhar, não está difícil. Não, irmãos. Faça de tudo, meus irmãos. Faça de tudo, né? Faça o impossível, né? Faça, irmãos, porque exatamente esse é o segredo. O Senhor nos deixou o Espírito Santo, né? Consolador, né? Eu vou, mas eu deixo-vos o Consolador. Então, se ele falou, se Jesus entendeu que precisava deixar o Espírito Santo, então ele é algo primordial e fundamental para as nossas vidas, para seguirmos as nossas vidas, né, irmãos? Isso é importante para nós. Então, o cristão tem deixado isso. Muitos têm deixado essa chama se apagar, né? Muitos têm deixado, não. Olha o que tem acontecido aí nessa pandemia. Agora eu estava falando, né, irmão? Há igrejas que só vão voltar no ano que vem. E o que acontece com as pessoas? Elas vão deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, as vidas vão, né? Olha que coisa séria, né? Como diz da live, né? Então, é lives e mais lives. É lives e mais lives. Não, eu tô aqui na minha casa, tô sentado no sofá. Daqui a pouco eu tô ali, vou almoçar, já tô vendo a live ali. E não tô escutando nada que tá sendo falado. Aí já tá falando lá, mas né? Então, irmãos, olha a seriedade que há. Então, olha o que está acontecendo. Os irmãos têm um discernimento, têm um espírito. Há coisas acontecendo. Muitos têm deixado, né, essa chama se apagar. Aos poucos vai se apagando. Quando vai ver, não vou mais na igreja. Quando voltar, não vou mais lá não, porque não, ficar em casa mesmo, né? Então, você veja a seriedade, irmãos. E como nós encontraremos com Jesus se a minha candeia não está mais acesa? Como eu consigo encontrar com Jesus? Já não tem mais óleo, né? O mundo que ele está em trevas. O mundo ele está em trevas. E se deixarmos essa chama do Espírito Santo se apagar, também nós estaremos também em trevas. Olha só. Estaremos em trevas. Então, irmãos, olha só que coisa importante Deus está nos dizendo. Nós temos que manter conservado acesas as nossas candeias, né, queridos? Eu vejo muitos dizendo, vamos fazer um ato ali, acolá, tentando impedir as profecias do Apocalipse. Mas o Apocalipse vai acontecer, ninguém vai impedir. Já está se cumprindo, igual o irmão está falando, e a profecia, né, está na palavra do Senhor. Né, quer dizer, muitos tendem a falar, não, nós vamos fazer um ato, as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar boas, nós vamos ter um avivamento, né, e todos nós estaremos, vai tudo se normalizar, todo mundo vai ficar felizes para sempre, né? É bem assim. Olha só, então, mas a palavra do Senhor está se cumprindo, Apocalipse, agora o irmão falou, está se cumprindo o Apocalipse, princípios das dores, daqui a pouco vem muitas coisas, outras piores vão acontecer, né, queridos? Então a igreja ainda está fingindo muitas coisas, ou estão fingindo, ou estão cegos, né? Então, tem duas opções, então, a igreja brasileira: ou continuar fingindo, acreditar que pode interromper as profecias bíblicas, né? Realizando atos que não levam a lugar nenhum, que não edifica ninguém, né? Ou se preparar para o Apocalipse, porque ele vai acontecer de uma maneira ou de outra. Jesus já está acontecendo, né, irmãos? Então nós temos então nós aqui estamos o quê? Nos preparando para isso, né? Nos preparando. As coisas vão começar a acontecer, vai começar pior, e se nós não estiver conservando o nosso azeite, estaremos em trevas também. Por isso que Jesus fala, são poucos, né,
Entrai pela porta estreita, porque a porta larga e espaçosa leva à perdição. Mas são poucos que entram pela estreita, né? Porta estreita. Então, aqueles que possamos, amados, estar conservando as nossas candeias acesas, o Espírito Santo em nossas vidas, busca Ele, né? De todo o seu coração. Pai, eu quero, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo, eu quero andar contigo, eu quero viver contigo, não quero mais esse mundo, não quero mais viver pelos padrões humanos, eu quero o teu Santo Espírito em mim. Que essa possa ser a tua oração, queridos, que essa possa ser a nossa oração, né? Porque o mundo cada dia mais tem dado passos largos, irmãos, para o inferno, né? As coisas estão acontecendo, né? E querem que nós nos acostumemos com isso, mas nós não fomos acostumados, exatamente, nós não nos conformaremos com isso. Nossa irmã Sônia vai ler, pode ler, irmã Sônia, um versículo interessante. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha aí, lâmpada, né? Olha só, novamente o texto falando sobre lâmpada, luz, né? Então, o Espírito Santo dá o entendimento para nós, né? É a palavra deles. Quem inspirou os homens a escrever a palavra foi o Espírito Santo. Então, se nós estamos com essa chama e o Espírito Santo habita em nós, nós temos o entendimento da palavra. Olha. Então, olha que coisa interessante, irmãos. Conserve o teu Espírito. Se nós deixarmos apagar, nós não conseguiremos entender a palavra, porque muitos não conseguem entender a palavra, né? Mas o que está, assim como o eunuco, por que você entendes o que leu? Que Felipe perguntou, né? Ele diz, como que eu posso entender se ninguém me explica? Mas ele não tinha ainda adentrado, né? Não tinha ainda encontrado Jesus Cristo, né? Então, você vê a profundidade que existe. Então, irmãos, que possamos estar mantendo, conservando a nossa chama acesa em nossos corações, né? E sempre procurando buscá-lo, né? Buscá-lo enquanto se está perto, buscá-lo enquanto se pode achar, né? Porque só dessa maneira nós iremos encontrar com Cristo Jesus, né, queridos? Amém? Simone, pode ler para nós Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Glória a Deus. Então, Jesus ainda continua batendo a porta de muitos corações, né? De muitas vidas. Jesus está batendo em muitos ministérios também. Para, desperta, acorda. Eu estou voltando e vocês estão perdendo tempo com coisas que, né? Jesus está batendo na porta deles. Jesus incomoda, eu acredito que eles, e muitos não conseguem nem dormir de noite, né? Porque muitos sabem que estão conduzindo de maneira errada e continuam ensinando errado as pessoas, né? Então, Jesus continua batendo, mas chegará um tempo que essa batida vai começar a cessar, vai parar. Porque ele vem e as coisas vão acontecer, e aí vai acontecer o inverso, né? Veja as virgens imprudentes, elas vão lá bater, Senhor, abra-nos a porta. Jesus vai dizer o quê? Não vos conheço. Então, irmãos, olha a seriedade da palavra do Senhor. Possamos conservar as nossas lâmpadas, né? E aí o texto vai em frente e continua. Bem-aventurados sejamos nós, então, aos quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que ele cingirá, ele mesmo vestirá e fará você assentar sobre a mesa. E chegando, ele mesmo irá te servir. Olha que prazer, que privilégio, né? Ser servir, né? Quem somos nós? Tem uma bênção tão grande. Coisa maravilhosa. Nós não conseguimos entender o amor de Deus, né? Então, o amor, né? Aí eu lembro da passagem quando Jesus estava lá tentando lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro fala, não, Senhor, você não vai lavar meus pés, não. Não, você não vai lavar, não. O que Jesus fala? Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então pode lavar tudo, Senhor. Então, irmãos, que possamos estar conservando isso. E vale a pena nós passarmos tudo que temos passado e que vamos enfrentar, né, então, acho que sexta eu estava falando, sábado, né, mano? Sexta, com a irmã Sônia, que Jesus venha logo, né, mano? Nós estávamos até comentando, né, que nós não passemos por tudo isso. Mas se passarmos, nós precisamos estar prontos, né, irmão? Porque eu sei que muitos são pré, muitos são meso, muitos são pós, mas nós temos que ter preparado para tudo, todas as hipóteses, né? Imagina, não, Jesus vai voltar antes, se preocupa com isso não, irmão. E você lá de todo largado, todo, né, de qualquer jeito. Aí,
Aí vem Jesus rápido, cadê? Ficou. Então, irmãos, olha a seriedade da palavra. Possamos estar buscando o Senhor, né? Conservando a nossa chama acesa, porque Ele virá, né? Estejam preparados, porque a trombeta está prestes a tocar. E logo estaremos com Ele nas nuvens. Então estejam preparados, porque você é a luz na escuridão, né? Nós somos luzes nessa escuridão que cada dia mais tem se amoldurado em nossos tempos, né? Então, irmãos, que venhamos nos preparar, né? Venhamos estar prontos e preparados, conservamos a nossa candeia acesa, amém, queridos? Apocalipse 12 e 6, né, Maia? É o versículo 6. 6 a 23. Mas, velho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações. Versículo 6. Ainda o 6? A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1270 dias. Então, aí o texto de Apocalipse 12, irmãos, que eu acho que é interessante. Veja que aí eu falo, mas as coisas vão acontecer, né? E o que vai acontecer? Às vezes a gente fica preocupado com tudo que está acontecendo, né? Que as coisas vão vir e a gente fica um pouco preocupado, né? Igual nós estávamos comentando, né, irmão? Que Jesus venha antes, mas aí a gente olha para Apocalipse 12, a gente vê uma mulher grávida, né? Já na gestação, né? Já nas dores de parto, né? A mulher representa a igreja, né? E ali você vê que quem estava atrás dela, né? O dragão, o próprio Satanás estava atrás da mulher, né? E ali 7 cabeças, 10 chifres ali, né? 7 diademas, tudo, né? Representando o próprio Satanás ali atrás daquela mulher. E aí a irmã acabou de ler, ela está no deserto, né? Ela está no deserto, pronta para ter um filho, né? Deserto não tem provisão, não tem alimento, ela está ali. E quem cuida dela, né? É o Senhor que cuida, né? E a mulher representa a igreja. Então, se nós tivermos que passar, irmãos, por momentos de tribulação, né? O Senhor estará cuidando de nós também, né? O Senhor estará conosco, irmãos. Não tenha medo, né? Então, somente nós temos que conservar o quê? A chama acesa. A chama acesa. Porque sabemos que as coisas vão acontecer, nós não impediremos. Mas se estivermos com Ele, nós conseguiremos ir adiante e venceremos, né? As batalhas que temos que vencer, né, queridos? E aí o texto termina no versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira, e achar assim, bem-aventurados sois tais. Bem-aventurados sois vós, somos nós, irmãos, que nós conseguimos permanecer, né? Conservando o azeite em nossas vidas. Nós seremos bem-aventurados. O Senhor nos dá essa felicidade. Estaremos felizes com Ele, né, irmãos? Que possamos conservar isso. Prepara-te, né? Vista-se de entendimento, cinja-te os teus lombos com entendimento, sobriedade, e conserve a chama do Espírito Santo em suas vidas. Fazendo isso, nós estaremos dando passos largos para o céu, para a eternidade. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé e para que a gente possa orar ao Senhor, para que possamos buscá-lo cada dia mais e que essa chama nunca venha se apagar em nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos todos juntos esse versículo, porque é um versículo que fala sobre uma palavra-chave que nós falamos nessa manhã. Vamos no 3? 1, 2, 3. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glórias a Deus. Soberano Deus eterno Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra nesta manhã, meu Deus. Ô Senhor, Pai, que possamos, ó Pai, conservar, Senhor, Pai, as nossas candeias acesas. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa nunca, Senhor, ó Pai, ser apagado de nossas vidas, ó Pai, porque sem Ele nós não conseguiremos, meu Deus. Ó Pai, que todos possamos aqui nesta manhã pedir, Senhor, ó Pai, ao Senhor, para que venha conservar, para que venha nos ajudar, para que venhamos cada dia mais buscar a tua face, ó Pai, orando, buscando, jejuando, ou nos santificando, Senhor, ó Pai, porque a tua palavra diz que sem
sem santificação ninguém verá o Senhor. Meu Deus, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, ainda que fracos, ainda que abatidos muitas das vezes, mas sabemos que o Senhor é aquele que nos renova a cada dia. Meu Deus, coloca cada dia mais, ó Pai, o selo do Teu Santo Espírito em nossas vidas, que todos venhamos buscar isso, que esse seja o nosso maior objetivo, sempre ser cheios, estar cheios do Teu Santo Espírito em nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto maravilhoso, por essa manhã o Senhor ter estado aqui conosco, Pai. Ô Senhor, ó Pai, estamos gratos pelo que o Senhor tem feito, Pai, pelo que fará ainda nas nossas vidas. Prepara-nos, Senhor, ó Pai, para o encontro com o Senhor. Nos ajude, meu Pai, e que ainda que as adversidades venham, possamos estar, ó Pai, no centro da Tua vontade, porque ali é o lugar seguro e guardado, a qual o inimigo não pode adentrar. No nome de Jesus, Pai, dê uma boa semana para nós. Esteja conosco nos nossos trabalhos. Senhor, Pai, fique conosco, nos ajude, meu Pai. Seja conosco, nos fortaleça, nos dá capacitação, Pai, e nos dê cada dia mais forças para prosseguir adiante. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã e te pedimos obrigado, Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos entregar o jejum, não? Deus, eis aqui muitos que estão em jejum. Entregamos a Ti, ó Pai. Tu sabes as necessidades de todos nós. Tu sabes os objetivos, meu Pai. E nos fortalecer primeiramente, para que possamos ir adiante e prosseguindo para o alvo, que é encontrar contigo. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos, Pai querido. Amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, desde hoje para todos sempre. Todos digamos amém. Graças a Deus.